Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Como tá a segundona aí? Animados para a nossa live? Todo mundo que for chegando aí, fala comigo. Tatiana entrou. A Alita, a Gabriela. Boa noite. Nice Teobaldo. Me fala de onde vocês são. Igor, quem puder, comenta aqui a cidade, de onde está, para nós podermos entreter. Hoje a nossa live é um assunto muito legal, muito útil, que é a preparação para a segunda fase da OAB, de concurso público, essa parte de redação jurídica. Caruaru, Pernambuco. Muito bom, Pernambuco. Então, vamos tratar aí dessa parte da redação jurídica para a segunda fase. Como que a gente escreve de uma forma clara, objetiva, concisa, que o examinador vai entender, sem encher linguiça, sem deixar aquele texto pesado, uma redação mais concisa, uma redação eficiente, que vai ali encher os olhos do seu examinador, que é, claro, aquele que vai corrigir sua prova. A gente sabe que a segunda fase ela é muito mais subjetiva. A correção do examinador é subjetiva. Então, a gente precisa agradar o examinador para que ele corrija a nossa prova da melhor forma possível e a gente receba aí a pontuação que a gente merece. Hoje, a nossa convidada é a doutora Francine. Doutora Francine é advogada, então entende aí dos termos jurídicos, das expressões jurídicas, e é especialista em redação jurídica. Seja aí para a segunda fase, uma petição inicial, e é o que nós vamos abordar aqui hoje. Se você é interessado nesse assunto de segunda fase, fica aqui conosco que vai ser proveitosa essa live para você. Quem tá entrando aí? Davi, Estela, me fala de onde vocês são, cidade. Vou convidar a queridíssima aqui, Francine, doutora Francine, que vai participar dessa live aqui conosco. Quem for entrando aí, comenta a cidade, de onde vocês são. Boa noite, doutora. Acho que a doutora entrou. Acho que saiu. Doutora Francine, vou enviar o convite de novo. E aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí de segunda fase? Pode mandar para nós. Doutora Francine já está entrando aqui. Doutor Wallace, boa noite. Sou de Natal. Natal, cidade maravilhosa. Henrique acabou de entrar. Segundo Carvalho também. Vão deixando aí a cidade de vocês. Campina Grande. Ó, já temos um convite aqui de participação da nossa querida doutora Francine. Tá tendo dificuldade para entrar aqui, mas vai conseguir. Doutora, acabei de te enviar aí. Não está dando para aceitar. Ao vivo é assim, pessoal. Às vezes a gente tem dificuldade para o computador entrar, mas vai dar certo. Fica aqui conosco. Júlia acabou de entrar. Cíntia. Aê, doutora, conseguimos! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Agradeço muito seu convite, que honra estar aqui com você, com o teu público. Imagina, eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Acho o tema assim, interessantíssimo, pouco falado aqui no nosso meio, que é essa questão da redação jurídica, né? A gente não ouve isso na faculdade. A gente sabe da importância, mas não tem nenhuma matéria. Os advogados têm dificuldade de escrever ali a sua petição inicial. Porque a gente sabe que no médico, vamos dar um exemplo aqui. O médico ele tem um bisturi, ele tem os meios dele de exercer a profissão. O advogado, ele exerce a profissão pela fala e pela escrita. Não tem outra forma. A gente não usa aparelhos, né? A gente usa da fala e da escrita. Então, é importantíssimo que a pessoa saiba escrever de uma forma que a pessoa entende. E no nosso caso aqui é o nosso queridíssimo examinador, que é ele que vai corrigir a nossa prova, né, doutora? Exatamente. Você falou tudo, né? A escrita, a palavra é o nosso instrumento de trabalho, é isso mesmo. Por isso que a gente precisa cuidar tanto da forma pela qual a gente vai fazer o uso dela, né? Exatamente isso. E aproveitando, já quero te parabenizar pelo conteúdo que você aborda aqui. E, né, nas suas aulas, enfim, que maravilha, que trabalho bonito, bem feito, parabéns. Obrigada, professora, eu que agradeço. É muito bom a gente poder guiar, né, esses colegas que estão entrando, que vão passar pelo que nós já passamos, é bom poder contribuir de alguma forma com a nossa experiência, né? Muito bom mesmo. Com certeza, professora. Eu acredito aqui que a maioria que estão nos acompanhando é do exame de ordem, vai fazer a segunda fase do exame de ordem, e também concurso público, segunda fase de concurso público. A gente sabe que nessa seara,
a correção da prova, a prova é objetiva, a prova é subjetiva e a correção também é. Então, tem muito aquele aspecto assim, será que o examinador vai gostar da minha prova, da forma que eu escrevi? Não é só a questão do conteúdo jurídico em si, que a pessoa pode saber tudo, assim, saber o código, o vademecum de cor, pode saber a doutrina, pode saber o entendimento do STJ, do STF, mas se ela não souber passar o conhecimento dela para o papel e a forma como ela passa, vai tudo de água abaixo. Então é muito importante esse tema. Como passar isso para o papel? E como que a gente começa aí? Qual é a primeira dica que a gente pode dar para quem está nos escutando agora? Maravilha, vamos lá. Então, já direcionando, né, para esses queridos que vão prestar aí a segunda fase da OAB e segunda fase de concurso também. Nós sabemos que a segunda fase é escrita. Então, quando a gente vai, como você falou, né, a gente precisa agradar quem vai corrigir. E para que isso? Na verdade, esse agradar é ajudar essa pessoa a corrigir a nossa prova. Então, a gente, é papel de quem escreve ir eliminando vícios, coisas que podem atrapalhar na hora dessa correção. A gente precisa ter essa consciência na hora de escrever de que a gente deve entregar um texto claro, um texto de fácil compreensão, para que esse examinador consiga, lá na hora de corrigir, vai um espelho de correção para ele, ele precisa buscar alguns itens dentro da nossa prova. Então, que a gente coloque esses itens de uma forma bem objetiva, para que ele não tenha trabalho no entendimento. Perceba que quando a gente dá trabalho, quando a gente causa um desconforto para esse corretor, ele já não vai conseguir, não vai mais enxergar a nossa prova com bons olhos. Ele já vai corrigir com aquele peso, já considerando que a gente não escreve tão bem. Então, a primeira consciência, eu acredito que é essa que a gente precisa ter. De que a gente precisa, de que é a responsabilidade de quem está escrevendo, entregar uma prova organizada, né? Sem muitas rasuras, com uma letra bem identificável, tudo que a gente puder fazer para contribuir para esse corretor conseguir fazer o trabalho dele e, consequentemente, dar uma nota boa para nós. Então, nesse aspecto, tendo essa consciência, a gente vai, então, para alguns pontos mais objetivos na hora da prova, que são, primeira coisa, a gente precisa, já que a gente está falando do corretor, né, até agora, então a gente precisa considerar as características dele. E quando a gente fala corretor, a gente está falando aqui da banca examinadora, né? Então, no caso da OAB, a gente precisa investigar quais são as características da FGV, que é a banca que vai examinar. No caso de algum outro concurso público que você vai prestar, primeira coisa, vá investigar quais são as características daquela banca que faz a prova, que corrige a prova. Isso é um macete que a gente tem nas nossas mãos, muito simples, e que a gente deve usar. Então, primeira coisa, veja provas anteriores, pesquise mesmo sobre a banca que vai corrigir a sua prova. Com isso, você vai conseguir se munir de ferramentas para fazer aquilo que a banca espera, né? Isso é óbvio. E, por exemplo, na prova da OAB, a gente pode consultar editais anteriores. E lá vai estar bem expresso, falando que não é só o conteúdo técnico que vai ser avaliado na prova escrita, mas sim a linguagem usada para expressar. Isso tá escrito lá com todas as letras. Então, com isso, a gente percebe a importância de quê? De saber as regras gramaticais, né? Usar a norma culta da nossa língua, que é chamada também de norma padrão, gramática normativa. Todos esses termos indicam aquelas regras gramaticais que a gente aprende lá no colégio. É isso que vai dar aquela correção mesmo para o texto. Mas, além disso, a gente deve se lembrar de que a gente precisa construir um texto claro, objetivo e conciso. Conciso, ou seja, um texto mais curto. A gente não deve fazer textos longos. Bom, em prova de concurso nem dá para fazer isso, porque a gente tem um limite lá de linhas, não é mesmo? Então, assim, mas justamente por ter esse limite, é importante desorganizada e naquele espaço que foi concedido para nós lá, dentro da folha avaliativa. Então, treinar a concisão é importante também. Tudo que eu estou falando aqui é uma conscientização que o candidato deve ir para a prova com ela, né? Que não basta só, por exemplo, colocar lá o artigo de lei. Não, ele precisa explicar o bendito do raciocínio jurídico. Outro elemento que está lá no edital também, que a banca espera, e aqui eu falo especificamente da FGV. A FGV espera que você, candidato, tenha um raciocínio jurídico. Mas o que é isso? É justamente você fazer a tal da subsunção. Ou seja, você mostra o seu fundamento jurídico ali, né? Traz a lei, jurisprudência, e não basta só citar. Você tem que atrelar esse fundamento legal ao problema, ao caso concreto que está sendo passado ali para você. Isso é o raciocínio jurídico que vai ser avaliado. Então, como que a gente faz isso? Com uma linguagem organizada, objetiva, né? Daqui a pouquinho eu já vou dar dicas mais específicas para vocês entenderem como a gente alcança isso. Essa linguagem objetiva, né, professora? Eu vejo muito essa dificuldade de como conseguir, que a questão a gente sabe que é necessário
tentar escrever no menor espaço possível a maior quantidade de informações, e isso de forma clara. Não adianta eu colocar ali um monte de coisa que o meu examinador ele não está entendendo o que eu estou falando. Mas o que a gente vê é algumas expressões linguísticas que a pessoa costuma utilizar que acaba enrolando. Ela fala e não falou nada. É aquele verdadeiro fala e não falou nada. E ali já foi uma linha, ali já foi 2 linhas e enrolou. O examinador, ele se sente enganado nessa hora. Ele sente que o candidato está enganando ele, que está enrolando ele. E a gente sabe que provas de concurso, OAB, tem muitas para corrigir. Muitas para corrigir. E será que na hora da minha prova, na hora da sua prova, o examinador ele vai estar na primeira prova ou lá na 20ª, depois de 20 mil provas que ele acabou de corrigir? Então, a gente tem que analisar essas questões que acontecem na realidade, né? Infelizmente, não é uma maravilha. Às vezes, o examinador, ele não está no melhor dia dele, ele brigou com a esposa, o mundo acabou. Então, tudo isso a gente tem que facilitar, tentar colocar ali uma linguagem mais clara possível, para não enrolar, o examinador não sentir que ele está sendo enrolado, né, professora? E também conseguir achar a informação que ele está procurando lá, que está no espelho dele. Não pode estar escondido nesse mundo de palavras. Como que a gente faz isso, professora? Vamos lá. Aqui uma dica que eu me lembrei bem agora que você está falando é ajudar esse corretor a encontrar na nossa prova o que ele precisa, lá os temas que estão no espelho dele para ele corrigir. Uma ótima dica é usar as mesmas palavras que estão lá no enunciado. Por exemplo, existem palavras assim, chaves, ali, né? Não é? Que estão ali no enunciado que a gente deve trazer para dentro do texto. É lógico que a gente não vai ficar escrevendo a todo momento a mesma palavra. Mas, quando você for de fato explicar aquele assunto, usa exatamente a mesma expressão que está lá no enunciado. Por quê? Isso vai ajudar o corretor a identificar que você falou, que você abordou, sim, aquele assunto pedido. Então, essa é uma dica fantástica. Usa a expressão idêntica à que está no enunciado. Aqui está no enunciado. Isso é ótimo, professor. E também, trazendo para nós aqui, no mundo jurídico, quando tem a sua questão ali está tratando de uma decisão do STJ, por exemplo. Sempre na decisão do STJ também tem algumas palavras-chave ali que o examinador vai estar no espelho do examinador também. Então, se você conseguir memorizar essas palavras-chave, mais importante, conseguir trazer ela para a sua prova, a chance do examinador olhar a sua prova com os bons olhos e também conseguir achar o que ele está procurando é muito maior, né? Então, essas palavrinhas-chave é importante colocar. E outra coisa fundamental também para o examinador não achar que está sendo enrolado é você já responder, dependendo, lógico que dissertação é uma forma, mas questões. Na OAB a gente tem questões também de que a pessoa faz uma pergunta, te conta um caso, faz uma pergunta. Então você já responde direto o que ele perguntou, porque às vezes a gente quer começar ali com uma introdução, né? Uma introdução, e às vezes passa ali pela parte histórica, fala de Dom Pedro, fala do mundo inteiro antes de chegar na sua resposta. E às vezes o examinador não gosta disso, ele sente que tá enrolando, que tá falando, não tá falando nada. Então se for uma questão de pergunta rápida, né? Que aquela pergunta bateu e conta se sim ou não é, como é, você já dá a resposta com os termos jurídicos e depois vem fundamentando ela, vem trazendo a fundamentação legal. Porque o seu examinador vê que você entende, vê o seu posicionamento e aí ele vem trazendo os princípios, os fundamentos. O que você acha disso, professor? Perfeito, exatamente. A mentalidade, a consciência para a gente responder tanto as questões, né, quanto a confecção da peça mesmo, é a mesma. Que é isso exatamente que você falou. A objetividade e também a organização das ideias. Eu acho que para a gente alcançar essa fórmula que você trouxe agora, que é a correta, já responder direto, sem ficar enrolando muito, é importante a gente seguir uma sequência, que é a mesma, tanto para as questões quanto para a peça, que é a estrutura dissertativa. E aqui tem alguns elementos que a gente precisa lembrar. Como que é essa estrutura dissertativa? Primeiro, a gente não pode usar a primeira pessoa. Parece absurdo, mas ainda há candidatos que respondem, por exemplo, assim, eu acredito que... Tarará, tarará. Isso não pode. É um requisito que vai ferir o elemento da pessoalidade. A dissertação precisa ser impessoal. Então, a gente sempre escreve na terceira pessoa. Por exemplo, trata-se de um Instituto de Direito Civil. Quando a gente fala trata-se, é a terceira pessoa. Considera-se tal coisa. É sempre dessa forma. Nunca fala eu, penso, ou nunca traz nomes ali para dentro. Você não pode, né, tornar pessoal essa resposta. Primeiro elemento, vamos dizer assim. Segundo, buscar organizar as ideias em introdução, fundamentação e conclusão do raciocínio. Isso você vai aplicar para qualquer, tanto para a peça quanto para as respostas. Por exemplo, você precisa responder ali a tua questão. A gente sabe que tem ali as 30 linhas, é delimitado. Então, atenção. Você pode sim trazer algum fato histórico, como você falou, mas breve. É uma introdução que seja breve. Na sequência, já dá a resposta objetiva. Procura responder exatamente o que foi perguntado. Na sequência, traz a fundamentação.
não se esqueça de fundamentar com lei, com jurisprudência, doutrina, se puder, né, se quiser, mas lei e jurisprudência não pode passar. Essa parte da fundamentação para nós é importantíssimo, porque lá na sua prova, se você esquecer de colocar a resposta correta, mas esquecer de colocar o artigo pertinente, você vai perder pontos valiosíssimos que pode levar a sua reprovação ou a sua aprovação. Então, eu sempre gosto, quando eu estava estudando para a prova da OAB, concurso, eu sempre colocava na minha cabeça o que eu queria colocar. Por exemplo, toda questão, sem exceção, eu buscava, primeiro, Constituição. Tem algum dispositivo da Constituição que eu posso inserir aqui nessa minha dissertação? Tem algum dispositivo da Constituição? Primeiro, a Constituição, que é a Carta Magna, a Carta Maior, ela deve ser inserida. Depois, eu verificava se tem algum dispositivo legal, alguma lei federal que eu tenho que inserir, Código Civil, Código Penal, tem algum dispositivo aí. Depois disso, o que eu olhava? Tem algum princípio que eu tenho que inserir, algum princípio importante, algum princípio que é relevante aqui para a minha questão? Depois, tem alguma jurisprudência que eu posso julgar, que eu posso informar aqui? Ah, mas eu não lembro se é do STF, se é do STJ, e agora, professor, o que eu faço? Se você não lembra, é melhor não falar STJ, STF, porque errar é pior você errar. Você fala segundo os tribunais superiores, faz uma referência genérica. Mas se você colocar isso na sua cabeça, Constituição, lei, princípio, jurisprudência, e sempre tá ali pensando, independente da questão, tenta inserir esses dispositivos, porque a chance de estar no seu espelho é muito grande, né, professora? Essa parte da fundamentação é muito importante. Exatamente, é um dos requisitos mesmo do texto dissertativo, né? A gente precisa lembrar que a questão ali é uma mini dissertação que a gente está fazendo. Então, precisa fundamentar. Lembra que eu falei que a gente não pode usar a primeira pessoa? Ou seja, a nossa opinião não vale nada. A gente sempre tem que dar a resposta e mostrar quem que pensa daquele jeito. Constituição Federal, Lei Federal, nessa ordem, preferencialmente, né? Exatamente, fundamenta. E, por fim, é desejável que a gente consiga fazer ainda a conclusão do raciocínio. Sabe aquela última linhazinha? Você escreve ponto, portanto, e dá aquela fechada no raciocínio. Portanto, pode ou não pode, por exemplo? Dá aquela resposta bem objetiva. Isso fecha o raciocínio. Então, é muito bacana que seja organizado dessa forma. Apresenta, fundamenta e dá aquele desfecho. Então, é dessa forma que a gente faz nas questões, né? E também na peça. Aliás, na peça, a gente pode já comentar algo que traz bastante conforto para o candidato, que é fazer um esqueleto, um esquema antes de começar a escrever de fato. A gente sabe, lógico, tem cursos que orientam a fazer o rascunho todo, tem cursos que orientam só fazer esse esboço. Eu acredito que não há tempo suficiente para... Na prova da OAB não tem. A indicação é nunca na sua vida faça o rascunho completo, pelo amor de Deus. Só faça o rascunho completo se você quiser ser reprovado. Fala, professora, eu estou indo para ser reprovado, faça o rascunho completo. Agora, se você está indo para ser aprovado, segue a professora aí e faça o esboço. O que é o esboço, professora? Fala um pouquinho aí. É esse esqueleto, né, que a gente está falando, é só um esboço mesmo. A gente não vai ali fazer completinho o parágrafo. A gente vai, esse é o momento de organizar as ideias. Você vai organizar como você vai escrever. Então, primeira coisa, leu, você precisa parar uns instantes para refletir. Parece simples isso que eu estou falando, mas é fundamental. Porque nesse momento de reler o enunciado, você vai identificar qual que é a peça. Olha que momento crucial. Primeira coisa, identifica a peça, né? Após uma análise profunda. Segundo, definir os elementos qualificadores. Né? Já coloca ali o que você precisa, a gente sabe que tem aquele básico. Terceiro, aí você vai organizar, se por exemplo, tem preliminar, já põe. É só o tópico mesmo. Preliminar, o mérito, né? Qual é a tese central ali, a fundamentação que você vai usar, a principal, e o pedido, qual que é a solução almejada. Sim. Então, isso é uma... Das partes dos pedidos. Eu sempre gostei de deixar assim, eu sempre fiz o meu esboço dessa forma e gostava de passar para a peça nesse sentido também, de, por exemplo, colocar preliminares. Aí, do valor da causa. Aí eu deixava uma linha lá só para isso, ou letra A, seja lá o que você quiser, do valor da causa. Aí embaixo eu falava, olha, o valor da causa está incorreto. Aí ia fazendo as preliminares, depois a de mérito, sempre tese 1, escorria, tese 2, deixava a linha lá em evidência, porque o examinador bate o olho e falou, opa, preliminar aqui, ó, o valor da causa, ela já alegou. Às vezes ele nem lê o que você escreveu, a sua fundamentação. A verdade é essa, às vezes ele nem lê, não tem tempo, é muita prova, mas ele viu que você alegou uma preliminar, ele viu que a tese de mérito você alegou, por quê? Você deixou em evidência lá. Você não colocou escondidinho, tudo junto, tudo de forma que não vê. Você deixou em evidência. E tudo isso começa no esboço, né, professora? Sim, exatamente. Esse esboço é importante para te ajudar, para que na hora que você vá para a folha definitiva, você vai escrevendo e vai ticando, vamos dizer assim, sabe? Passa um check ali. Ah, já falei sobre isso. Risca. Vai lá, escreve. Ah, já falei sobre isso. É para isso que serve, para a gente não esquecer de falar nada, né? E também para não repetir as coisas.
Porque um outro vício que acontece bastante é esse ir e vir no mesmo assunto. Isso causa incoerência e falta de clareza no texto. Então, quando lá no esqueleto a gente consegue organizar, né, colocar em ordem os assuntos, a gente garante de que a gente não vai voltar naquele assunto. Né? Já estabeleceu a ordem. Uma vez só e pronto, e não perde linha, né? A linha ali para nós são valiosíssimas, não perde linha falando 2 vezes a mesma coisa, né? Exato, exatamente. É importante a gente fazer esse momento, né? Perder, como se fosse perder, se falar, não, já quero ir para a folha definitiva. Não, isso vai possibilitar, vai diminuir as tuas chances de erro. Você precisa fazer essa estrutura. Essa organização é fundamental, né? Para você alcançar o resultado bom. E voltando lá para aquele tópico que a gente falou dos pedidos. Gente, quantos alunos eu já vi que esqueceram de colocar os pedidos assim, sabe, quase que desenhados? Só coloca mais ou menos o que foi falado lá em cima. E a gente lembra, né, daquela previsão de que o juiz não pode dar nada além nem aquém do que foi pedido. Por isso que o pedido precisa estar ali, ó, desenhadinho, com todas as palavras, né, com bem expresso. É uma dica que você pode falar, é claro que eu não vou esquecer dos pedidos. Às vezes esquece. Mas assim, de colocar expressamente. Esquece muito, e essa parte dos pedidos é muito importante também, porque tem examinador que ele começa pelos pedidos. Ali, ele vai no pedido e olha o espelho. Ele já vai marcando ali, ó, o pedido tal, foi por quê? Ele sabe que se tá no pedido, a parte colocou lá na fundamentação. Então, ele tem examinador que só corrige pelos pedidos. Eu falo aqui porque já vi vários examinadores falando em live, às vezes na correria, a pessoa começava só pelo pedido. Então, imagina, se você faz sua fundamentação toda bonitinha e esquece lá no pedido. Além de perder o ponto do pedido, você pode até perder a tese da fundamentação que você colocou lá, porque o examinador só viu o pedido, e aí você está sujeito a recurso. Será que seu recurso vai ser deferido? Não vai? Então, é bom a gente fazer o máximo para não chegar nesse ponto, né, professora? Com certeza, com certeza. E por último, a gente precisa ainda lembrar de um último requisito, que é, fez tudo isso? Volta e relê. Às vezes não dá tempo, mas, se possível, durante aí o seu treino, a gente está na fase em que a gente está treinando ainda. Durante a fase de treino, treine reler. É a bendita da revisão. Nessa revisão, é quase que fatal que a gente vai encontrar alguma coisinha errada. E aí vem outra polêmica. Quando encontramos alguma palavra errada, o que fazer? Né? E me perguntam muito sobre isso. Eu devo colocar entre parênteses, eu devo rabiscar tudo, escrevo digo, né? Tem muita gente que usa também, em concurso público, se usa bastante o digo, né? Vírgula, digo, vírgula de novo, escreve a palavra certa. Mas para o AB especificamente, o mais recomendado é passar apenas um traço em cima da palavra, né? E escrever, no caso, pode até ser acima da palavra mesmo, quando não tiver espaço na frente, que você já fez o texto todo. Escreve a palavra correta acima, mas lembrem-se de que é apenas um discreto traço, não é um rabisco, porque senão pode configurar rasura. Rasura, identificação de prova, e fica feio, né? Visualmente falando, aquela prova pesada, uma prova cheia de marcação. Então, o risco, quanto mais simples puder ser, mais sutil ali, que o examinador entenda que você errou, afinal é normal, acontece. E às vezes a pessoa fica desesperada. Nossa, eu errei, então eu não vou ser aprovado porque eu coloquei um rabisco e meu examinador não vai olhar de boas vistas com a minha prova. Eu conheço pessoa que foi aprovada em primeiro lugar no concurso e fez um risco ali de 2 linhas, as 2 primeiras linhas. Primeiro lugar, pra gente ver. Acontece, todo mundo erra, todo mundo tá sujeito a errar. E claro que a gente prefere uma prova limpa, né? Que não aconteça isso. Mas se isso acontecer com a sua prova, não desespere. Continua, faça o risquinho igual a professora falou aí, simples. E vida que segue, né, professora? Exatamente. Acontece mesmo. Para isso que tem já essa recomendação do risco. E importante isso que você falou de uma peça bonita. Esse é outro requisito, que é uma harmonia visual também. Né? A gente precisa, por exemplo, buscar obedecer, inclusive, espaçamento de parágrafos. Vamos buscar seguir o mesmo espaçamento durante todo o texto. Como você falou, os tópicos, né? A gente coloca em um destaque. Vamos seguir a mesma formatação durante todo o texto. Porque o examinador olha e já vê aquela peça limpa, organizada. Parece, né? Essa questão do espaçamento do parágrafo, às vezes eu gostava de usar. Tem gente que usa caneta, não tô com a caneta aqui, o pedaço da caneta. Eu gostava de usar o dedo. Colocava o dedo e escrevia aqui. Porque ficava todos iguais. O dedo é alguma coisa, você vai levar ele pra prova, não tem jeito de não levar, né? Aí você coloca o dedo com o parágrafo, então vai ficar tudo igual ali, tudo mais, visualmente falando, mais agradável. E faz a diferença. A gente acha que é besteira, mas faz a diferença. Como essa prova, ela é subjetiva e a correção também, é detalhe. Você acha que o examinador vai ver uma prova toda embaralhada. Vamos supor que o conteúdo jurídico está ótimo. Mas está toda embaralhada, toda riscada do jeito estranho. Uns não tem parágrafo, outro tem, não respeita a margem, não tem acento, não tem nada. A outra com o mesmo conteúdo jurídico, mas obedecendo a sinalização, os parágrafos, as margens. Será que qual vai dar uma impressão melhor para seu examinador? Sem dúvida que é a prova mais organizada.
E isso, professora, é até comprovado. Há um estudo científico sobre isso. Eu fiz até uma publicação uma vez no meu Instagram, do chamado efeito halo. Não sei se alguém viu ali na publicação. Um cientista, né, norte-americano fez um estudo e comprovou que o cérebro humano, e como você falou, o corretor é humano, é uma avaliação subjetiva. Só um minuto, professora, dá um oi aqui para nosso queridíssimo professor Salomão, está na live. Uma honra tê-lo aqui, professor. Tenha uma boa noite, feliz por estar nos acompanhando. Pode continuar. Maravilha, querido. Eu leciono no curso do professor Salomão para a prova dissertativa de concurso de cartório. Salomão Concursos, maravilhoso. Um abraço, professor. Curso do professor Salomão, maravilhoso. RI Descomplicado. Quem tiver interesse, excelente. O melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, voltando, nós estávamos falando do efeito halo. É comprovado que a mente humana, ela tira conclusões precipitadas a partir de uma única característica observada na outra pessoa. Então, por exemplo, o corretor vê essa desorganização na apresentação da prova, ele, sem querer, ele tira uma primeira conclusão. Poxa, ele vai falar, esse candidato não é tão bom assim. Já vai corrigir a sua prova com outros olhos, né, de negatividade. Então, isso é discutível, é comprovado cientificamente. Por isso, é um defeito que a gente precisa eliminar para ajudar o corretor a enxergar somente o que ele precisa enxergar, não é mesmo? Sim. E, bom, nós falávamos ainda da pessoalidade. Estou vendo aqui minhas anotações para não esquecer de falarmos daquele requisito importante da impessoalidade. Lembra que no começo nós falamos para não falar eu, né, sempre na terceira pessoa. E aqui uma dica importante também é quando a gente precisa, por exemplo, na peça, vai assinar lá embaixo, nunca colocar o nome, escreva só advogado ali na assinatura. Ou então, lá naquelas características, na qualificação, a gente vai por nome, município, CPF, aqueles dados que são fundamentais das partes, nunca inventar nomes também. Sempre coloque o título, por exemplo, nome ou município, reticências, né, 3 pontinhos, ou município XXX. São essas 2 recomendações. Nunca inventar, nunca colocar números. É outra dica que também parece bobagem, mas se não for atendida, vai descontar ponto, né? Não, e no exame de ordem, né, a questão não é nem descontar ponto, é pior. O que acontece no exame de ordem? Se a pessoa assinar o nome dela em vez de advogado, é bem possível que cause identificação de peça. É como se você está falando para o seu examinador, olha, sou eu aqui na minha peça. Então, você pode corrigir de uma forma melhor. A FGV vê dessa forma. Então, você é automaticamente eliminado. Nem vai corrigir a sua prova. Se você inventar lá, colocar município de Goiânia, de um município, não pode. Se você trouxer qualquer dessa informação, você é eliminado. Você tira 0 aí e já pode ir embora para casa. Não tem nem o que fazer mais. Importantíssimo essa dica. Exatamente. E uma das principais, né, características que o examinador vai buscar é a adequação ao tema, ao assunto ali, ao problema trazido, tanto nas peças quanto na peça quanto nas questões. Então, às vezes o candidato foge um pouco ali do assunto, e isso também ou já descarta a questão toda, né, ou tira muito ponto. Então, atenção para não fugir do assunto e também abordar todo o assunto, porque a maioria das questões trazem subtemas dentro delas, né? Então, é importante a gente abordar todos eles e também identificar sobre o que a gente está respondendo. Por exemplo, tem letra A, B, C. Então, identifique ali, porque se não houver essa identificação, se você está falando da A ou da B ou da C, isso também impede o corretor de corrigir. Ele não vai corrigir mesmo, tá? Ele não vai procurar, será que ele está respondendo a A, a B ou a C? Não, ele não vai corrigir. Olha que absurdo. Então, faça identificando sobre qual questão você está falando. Não se esqueça disso. Coloque bem, eu sempre uso a expressão, faça quase como se fosse um desenho, né? Essas respostas de dissertação, a gente precisa quase que desenhar para quem está corrigindo, para ajudar essa pessoa a identificar, não é mesmo? A correção, né? Nós temos um boa noite aqui, Primo Múcio Advocacia, boa noite. Professora, passa tão rápido, nós estamos chegando no finalzinho da live aqui, que eu nem vi. Eu gostaria, se possível, se tem uma dica final que você possa dar para quem vai fazer a segunda fase do exame de ordem, de concurso público, qual é essa dica final desse aspecto da redação jurídica, como que a pessoa pode escrever de uma forma mais clara, objetiva, e que vai facilitar essa correção aí pelo examinador. Uma dica rápida e que ajude aí nossos estudantes que estão nessa luta. Olha, eu acho que a principal deficiência que eu encontro nos textos, né, como a gente estava falando que eu dou aula para prova dissertativa de concursos também, então, nos treinos dos alunos, a principal deficiência que eu vejo é na organização dos parágrafos. Eu vejo parágrafos muito longos, trazendo muitos assuntos juntos. Então, dica, não construa parágrafos longos. E longo também é um conceito subjetivo. Você pode me perguntar, quantas linhas então?
Não há uma regra para isso, não há. Mas a gente usa uma prévia, né, uma média, para que o texto, como se fosse um limite, para que ele não perca a clareza. Então, o indicado é entre 5 e 7 linhas o parágrafo, tá? Acontecendo essa variando entre 5 e 7 linhas. Busque tratar também apenas um assunto por parágrafo. Não queira falar sobre vários temas dentro de um mesmo. Isso fica confuso para quem vai ler. Aborda um assunto em cada parágrafo. E outra coisa, dica final, não escreva um parágrafo todo corrido. Sabe quando nem vírgula tem ou só tem vírgula? Lembre sempre de colocar um ponto final no meio do parágrafo. Sabe quando a gente escreve um pouquinho, põe ponto, continua na mesma linha? Isso é fundamental para clareza. Por quê? Antes do ponto, a gente vai dar a ideia central. Por exemplo, o autor descumpriu o contrato, ponto. Aí, tá vendo? O ponto. Depois do ponto é que a gente vai trazer a explicação. Tratava-se de contrato de aluguel, não sei. Aí você vai dar as especificações do contrato. Então, perceba, a gente fazendo isso dentro do parágrafo, colocando pelo menos um ponto e continuando a mesma linha, a gente consegue fazer essa divisão. Primeiro a gente apresenta o tema, antes do ponto. Depois do ponto, a gente vai trazer a explicação, sim. Porque se a gente já começa explicando, trazendo várias fundamentações, fica confuso e vai perder aquele requisito que é um dos fundamentais, que é a clareza do texto. Então, eu acho que é uma dica que eu vejo acontecer muito, um erro que eu vejo acontecer muito, que é válido a gente lembrar. Se a gente tiver com tempo, deixa eu dar mais uma outra que eu acho... Pode falar, fica à vontade, professora. Fundamental é buscar sempre uma linguagem mais simples. Ou seja, não use muitos termos em latim. Isso já foi bem-vindo há muito tempo atrás. Hoje, a gente está numa realidade diferente, né? A gente precisa de expressões mais objetivas. É lógico que há, por exemplo, institutos, há nomes, né, de remédios constitucionais que são em latim. Não estamos discutindo isso. Mas há expressões que a gente consegue traduzi-las para o português. Então, se a gente tem essa tradução compreensível no português, para que fazer uso do latim, sabe? Não condiz com a atualidade que a gente vive, que é tudo moderno, tudo digital, é objetivo. Então, assim, a gente precisa ir se acostumando a abandonar o excesso de latim. Vamos deixar só o que for necessário, tá? E expressões como, por exemplo, resta provado nos autos que o autor não é culpado. Essa expressão resta provado, todo mundo usa. E é errada. Então, por que falar resta provado? Ficou provado nos autos. Não é mais simples? E é mais claro. Quanto mais simples, mais claro o texto fica, tá? Quanto menos palavras você usar para expressar algo, mais conciso e mais objetivo fica o seu texto. É isso que o examinador espera. Que você traga apenas o essencial, sem florear muito. Acho que é uma dica valiosa para a gente ir para a prova, assim, sem querer mostrar que a gente domina o latim, que a gente, Não, a gente precisa simplesmente seguir aquela estrutura que a gente falou no começo, aquele esqueleto. Fazendo o simples bem feito, é sucesso, não é mesmo? Não precisa florear. Latim para as aulas de latim, quem tiver interesse, né, professor? Tudo que está em excesso, né? Não é bem-vindo. É verdade, com certeza, não. Dicas maravilhosas, professora. Agradeço muito pela participação. Tenho certeza que contribuiu com várias pessoas que vão fazer a segunda fase da OAB, concurso público também. E ainda vai contribuir, porque a live vai ficar gravada. Então, quem deseja, quem quiser assistir novamente, fiquem à vontade. Professora, eu também me coloco à disposição aí, para o que for preciso. Vamos aí no futuro também agendar outra live. Quem esteve conosco aqui até o final, muito obrigada por ter participado. Também me coloco à disposição, que for preciso pode mandar aí um direct. A intenção aqui é trocar informações, a gente aprende, a gente está aqui falando, aprende com vocês aprendem um pouquinho conosco, e eu acho que o bom da vida é isso aí, né, professora? Exatamente, essa troca, né? Eu adorei estar aqui com você, nossa, uma honra mesmo, uma alegria. Obrigada a participação de todos aí, também fico à disposição. Quem quiser me mandar perguntas, enfim, meu Instagram tá aberto e eu sempre respondo com muito carinho, com muita alegria, viu? Sim. Quem quiser seguir a professora, aqui em cima do meu nome, só clicar, tá o Instagram dela, várias dicas aí de redação jurídica, dessa parte, é advogada, entende a gente como a gente aqui do direito. A melhor coisa é ter uma professora do direito que é advogada e fala de redação jurídica. A gente sabe que isso é raro e a nossa queridíssima tá aqui para isso. Muito obrigada, professora. Tenha uma boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigada, boa noite.